Olá, meus amigos, minhas amigas do Expresso Conservador. Mais um grande prazer estar aqui com vocês. Venho falar hoje aqui sobre o que anda acontecendo aí no país, o que a nossa imprensa vem fazendo. Hoje, assistindo a coletiva que o presidente Bolsonaro estava fazendo, um pronunciamento, falando sobre o coronavírus, falando sobre a situação junto com Mandetta. E, sabe, reparei as perguntas ali que eles estavam fazendo. Uma me chamou bem a atenção. Um repórter do Estadão, agora eu não me recordo o nome dele, eu estava no carro, não conseguia anotá-lo, mas um repórter da Agência Estado, perguntando a Jair Bolsonaro: olha, você fez 2 exames e deu negativo. Você vai mostrar esses exames? A que ponto nós chegamos? Vendo a coluna de Leonardo Sakamoto, ele dizendo que Bolsonaro precisa abrir os seus exames. Eles têm uma desconfiança. Acham que Bolsonaro está contaminado com coronavírus e não falou nada para ninguém e está se mantendo, viajando, indo falar com pessoas, contaminando pessoas e está quietinho na dele. Eles não se conformam que 22 pessoas da equipe que foi com ele para os Estados Unidos tenham se contaminado e Jair Bolsonaro não. Mas por que eles pensam isso? Porque eles não conseguem acreditar que o vírus não atinja o Bolsonaro. Não atingiu, gente. Ele fez os exames, deu negativo, falou que se precisar vai fazer novos exames, basta o médico da presidência solicitar que ele fará. Ou o próprio Mandetta solicitando, ele fará o exame. Mas eles não acreditam que Jair Bolsonaro não tenha se contaminado. Falam: olha, não é possível, 22 pessoas se contaminaram e Jair Bolsonaro não. Pois eu digo uma coisa a vocês: aquele que guarda Israel não dorme. E ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bolsonaro bendiz e abençoa Israel. Por isso, Deus o abençoa também. Então vocês, repórteres, não têm fé? Saibam que o guardião de Israel nunca dorme. Aí vocês vão falar: olha, mas tem contaminação lá em Israel. Mas nem todos os judeus, nem todos os israelenses andam nos caminhos do Senhor. Isso acontece porque Deus está permitindo. Por que Ele permite? Não sei. Aí é uma coisa de você dobrar os joelhos e conversar com Ele. Pergunte direto a Ele, não pergunte a mim. Sabe, muito tenso você ver as entrevistas que os políticos dão, os membros do governo dão. As perguntas dos repórteres são as mais cretinas possíveis. Eu vi apenas uma pergunta em que a repórter foi enfática e realmente pediu para que explicasse o que ela estava em dúvida, que era sobre o colapso que poderia haver no sistema de saúde. E o Mandetta explicou muito bem. Quem não assistiu ao pronunciamento que houve aí na tarde, essa entrevista coletiva, entra no Folha do Brasil e lá você vai ter disponível. Então você consegue assistir a íntegra e entender do que eu estou falando. São tempos sombrios realmente que estamos vivendo. Vemos aqui a dificuldade que temos com a saúde, vemos pessoas contaminadas. A maior parte das pessoas não está nem aí para a quarentena, está saindo às ruas. E não venho dizer que é por causa de trabalho, que nem todos é por causa de trabalho. A maioria não. Está saindo na rua porque quer sair, não quer ficar em casa. Infelizmente, não é só aqui no Brasil. Estava lendo uma matéria hoje que a Itália vai colocar as Forças Armadas na rua porque 40% da população não está respeitando a quarentena. Estão saindo às ruas. Isso na Lombardia, que é o lugar mais afetado que tem na Itália. Sabe, são pessoas que são inconsequentes e acabam levando mal para o país inteiro. Então, cabe a nós termos consciência aí
e evitarmos de contaminar outras pessoas. Se você não está preocupado com você, tudo bem, mas se preocupe com o outro que não quer morrer, que não quer ficar doente. Então, fique em casa. Ninguém vai morrer por conta disso, não vai, sabe, acontecer nada de extraordinário. Fique em casa. É muito importante nesse momento ficarmos em casa, obedecermos às recomendações do Ministério da Saúde e ficar em quarentena. Aqueles que têm que ir trabalhar, façam de maneira segura. Usem máscara, usem luva, desinfetem as mãos, lavem as mãos com frequência. Há inúmeros vídeos ensinando a fazer isso, então cabe a nós, também população, fazermos a nossa parte aí. Ficarmos em casa quando possível, quando for necessário ir a algum lugar, fazer da maneira segura, a maneira mais segura possível, para evitarmos ainda mais que se prolifere ainda mais essa infestação de coronavírus, tá certo? É muito importante isso, gente, muito importante mesmo. Em outros países que não estava sendo respeitada o período de quarentena, foi contaminado assim, gente, e nós vemos hoje o que acontece na Itália. Hoje teve 627 mortes, tivemos mais de 5.000 casos novos detectados na Itália. Então, cabe à população também ajudar, não só o governo. As medidas que o governo vem tomando estão dentro do padrão. Óbvio que não podemos paralisar o país. Vamos precisar fornecer cloro para pôr na água, porque a água do Brasil tem que ser tratada. Então, no país inteiro as empresas têm que produzir. Vamos ter que produzir respiradores, vamos ter que produzir máscaras, álcool em gel, vamos ter que produzir diversas coisas. Então, óbvio que não vai ficar todo mundo em casa, não vamos parar o país e quebrar a economia. Até porque futuramente veríamos mais pessoas morrendo de fome ou morrendo de doenças por não ter tratamento e o governo não ter condições de fornecer o tratamento, do que propriamente pela pandemia. Então é necessário discernimento. Não adianta os governadores quererem fechar os estados, fechar as estradas. Não. Porque tem estado que produz uma coisa, outro estado produz outra, então vai ter que ter esse intercâmbio. Não pode entrar no desespero. O ministro Mandetta, muito lúcido, vem fazendo um grande trabalho. Então, sigam as recomendações do Ministério da Saúde aí, que é muito importante, gente. Muito importante mesmo. E saibam de uma coisa, Deus é por nós. Então, se apegue com Deus, tenha fé em Deus e vamos aguardar aí o fim dessa pandemia, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.